cabelos compridos, físico atlético e uma força invejável. Sansão não tinha apenas o perfil de herói, mas ele foi escolhido para ser um, antes mesmo dele nascer. No entanto, assim como os super-heróis da ficção, Sansão tinha um ponto fraco, a visão. Aquele que fora chamado para liderar o seu povo pelo seu exemplo e pela sua força, mostrou-se inimigo de Israel e amante das filisteias. A rebeldia de adolescência tornou seus impulsos pecaminosos mais fortes do que os seus bíceps. O nazireu promissor chegou a perder a sua identidade e pôr em risco a própria missão. Sua biografia só não foi mais trágica porque a cegueira física trouxe sua visão espiritual. Podemos conferir a história de Sansão começa lá no livro de Juízes, capítulo 13. Bom, pelo que eu já li da história de Sansão, a Bíblia não relata o nome da mãe dele, só fala que o nome do pai. A mãe dele era esposa de um homem chamado Manoá, ela era estéril, e um anjo apareceu para ela falando que ela ia ter um filho. Vamos ver aqui em Juízes capítulo 13, a partir do versículo 3, falando o que o anjo disse para a mãe de Sansão. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, aí, ao recorrer da história, ela vai chamar o marido, diz que um anjo veio falar com ela, que ela ia conceber. Então, dali, o anjo dá ordem para os dois sobre como vai ser a criação do menino. Aí o anjo apareceu outra vez, apareceu para os dois e deu as mesmas instruções que ele tinha dado para a mulher antes, ele deu ao casal, para o marido também. Então, dali o casal percebe que o filho deles foi chamado para uma missão. Eles entenderam que a identidade do menino estaria diretamente ligada ao propósito de Deus para ele. A consciência de relação sobre a identidade de quem sou eu e a missão de como devo viver é fundamental para se construir uma postura coerente na época desafiadora para a identidade dos cristãos. O homem moderno vive dividido amplamente em dois campos antagônicos. Esses campos são os dos valores e os da razão. Vivem como se a crença servisse apenas para um consolo, sem necessariamente corresponder à sua realidade. Vivem com o mundo, a divisão do mundo em compartimentos. Na prática, é compartilhado por todos, inclusive os cristãos. O problema para muitas pessoas é que a fé fica ali fica restrita a uma esfera e não interfere nos assuntos do dia a dia de muitas pessoas. No entanto, com muita propriedade, temos de insistir em apresentar o cristianismo como uma cosmovisão abrangente e unificada que traga de todos os aspectos e áreas da vida e da realidade. Não é somente verdade religiosa, mas verdade absoluta. Diante desse contexto, muitos cristãos acabam vivendo sua fé de forma parcial. Por um lado, aceitam as doutrinas, vão à igreja e aparecem nos censos do IBGE como religiosos. Por outro lado, orienta outras pessoas do seu cotidiano por opiniões e conselhos contrários defendidos pelo cristianismo. Observa-se um processo de privatização da fé, no qual a religião se torna um assunto assim particular e de responsabilidade exclusiva daquele indivíduo. Aqueles que desejam resistir a essa perigosa tendência devem se atentar para alguns pontos. Em primeiro lugar, o resultado de olharmos o mundo é de maior ou menor grau de diversas influências, os lugares frequentados, as leituras, os hábitos alimentares e o tipo de entretenimento que a pessoa vê. Ajudam a moldar a visão pessoal da realidade de cada um. O alemão Karl Jens Stockhausen, que inspirou grandes artistas da música contemporânea, disse o seguinte: ao revolucionar nossa maneira de ouvir, a música eletrônica pode revolucionar nossa maneira de viver. Essa afirmação dele, sem medo de errar, pode ser atribuída a qualquer expressão cultural, por mais que muitos dizem que não. A gente não vive no vácuo, nós somos afetados pelo meio onde vivemos. De acordo com a Bíblia,
Deus procurou orientar os pais do futuro juiz, os pais de Sansão, orientar os pais dele sobre a responsabilidade que tinham de preparar Sansão para a nobre e grande missão da sua vida. Como parte da educação do libertador de Israel, inclui orientações sobre a dieta adequada e sobre o tal do autocontrole. O voto do nazereado a que Sansão foi submetido. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar para você sobre o que era o voto do nazireu. Vai ser um bônus, então fica até o final para você ter com mais detalhes sobre o que era o nazireado. O respeito ao voto de consagração protegeria Sansão das ilusões do pecado e o conduziria sem muitos problemas a encontrar sua identidade. Ainda hoje, nos dias de hoje, servir a Deus inclui dominar-se. A gente abre mão de gostos, de opiniões formadas, hábitos alimentares incorretos e um temperamento descontrolado. Significa também desenvolver, por meio de um relacionamento com Cristo, uma conduta marcada pelo serviço ao próximo e a Deus. Em segundo lugar, a influência tem mão dupla. Ninguém é mero resultado do meio. Não só recebemos, como interferimos em nossa esfera de atuação. O mundo globalizado, ao mesmo tempo que exerce a função uma pressão uniformizadora em todas as culturas e indivíduos, é o resultado das somas dessas partes, formando um grande e vasto mosaico de referências. Cada um vive, ainda que conscientemente, de acordo com seus pressupostos. Esses princípios, construídos a partir do que se considera a verdade acerca de tudo quanto existe, formam os valores individuais, que por sua vez norteiam as decisões. O papel que cabia a Sansão no antigo Israel é de igual a de qualquer outros cristãos do nosso tempo, ser diferente. O nazireado apontava para essa responsabilidade. A palavra bíblica nazireu deriva de uma raiz que indica algo separado, podendo até ser empregado por um conceito de distinto, diferente e eminente. Mas no sentido técnico, nazireu se refere a um grupo de indivíduos distintos dedicados a Deus, líderes espirituais do seu tempo. Eles não eram sacerdotes, mas leigos que se consagravam totalmente ao serviço de Deus. Na maioria das vezes por um período estabelecido, e em poucos casos durante a vida toda. Além de contribuir para a santidade pessoal, o voto era importante para preservar a sua identidade nacional. O povo seria guiado pelo exemplo de consagração de Sansão e não se contaminariam com o paganismo das nações vizinhas. Em terceiro lugar, o impacto do cristão na sociedade é proporcional à sua confiança em Deus e obediência na Bíblia. Voltando ao encontro do anjo com os pais de Sansão, o desfecho disso deve ter espantado a família israelita. O estranho mensageiro sumiu em meio às chamas do sacrifício, deixando o simpático casal boquiaberto. Eles foram visitados pelo anjo do Senhor. Manoá temeu, mas sua esposa estava mais confiante. Fez com que ele enxergasse o plano de Deus através das revelações do anjo. De fato, poucas pessoas na Bíblia tiveram esse nascimento anunciado de forma sobrenatural. Privilégio reservado apenas de Quilate, o nascimento de Isaac, João Batista e de Jesus, e também o de Sansão. Primeiro foi Isaac, depois Sansão, depois João Batista, depois Jesus. Por isso não há dúvidas de que Sansão era o herói promissor. Hoje é verdade que poucas pessoas são escolhidas da forma que Sansão foi escolhido. Ainda assim, Deus traçou um plano para cada um de nós desde o nosso nascimento. Ele reservou uma missão para você. E para cumpri-la, você precisa ter a visão correta. É necessário assumir a preciosa identidade de filho de Deus, remido pelo amoroso sacrifício de Cristo e revestido de poder pelo Espírito. Se o cristão é engolido pela visão pós-moderna, sua identidade acaba desfigurada, ficando com a imagem irreconhecível diante do Espírito. Quem lê o começo da história de Sansão espera acompanhar a biografia de um gigante da fé ou um campeão de verdade. Ele tinha tudo para fazer história, mas algo deu muito errado.
Sansão foi um herói que, curiosamente, não vencia. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Oi, gente, essa sou eu depois de ter cortado o vídeo. Gente, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a frase Fortão do Cabelão, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e siga lá no Instagram. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.